No vídeo de hoje vamos resolver uma questão sobre IRS, matéria fiscalidade, IRS, muito concretamente os chamados rendimentos em espécie, no que diz respeito à utilização de viatura da empresa. Mas antes de começar, quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Vamos a uma questão de exame da Ordem dos Contabilistas Certificados. Trata-se do exame de avaliação profissional de 31 de outubro de 2020, parte da manhã, a versão A. É a questão 34. Nos termos do artigo, nos termos do número 9, da alínea B, do número 3, do artigo 2º do Código do IRS, consideram-se remunerações acessórias, integrando por isso o conceito de rendimento de trabalho dependente, os resultantes da utilização pessoal pelo trabalhador ou membro de órgão social de viatura automóvel que gere encargos para a entidade patronal, quando exista acordo escrito entre o trabalhador ou membro do órgão social e a entidade patronal sobre a imputação àquele da referida viatura automóvel. A sociedade XYZ Limitada adquiriu, em dezembro de 2018, uma viatura ligeira de passageiros movida a gasóleo, cujo custo de aquisição foi de 30 mil euros, e celebrou com o seu gerente um acordo escrito, reportado a 1 de janeiro de 2020, para a utilização desta mesma viatura durante todo o ano. Nestes termos, o valor do vencimento em espécie auferido em 2020 será a linha A 2.700 euros, a linha B 1.755 euros, a linha C 2.160 euros ou a linha D 0. Uma destas quatro corresponde à correta. Vamos então, antes de responder, vamos fazer aqui um enquadramento desta matéria relativa aos rendimentos em espécie, nomeadamente os rendimentos do trabalho dependente. Concretamente, a utilização de viatura automóvel da entidade patronal para fins pessoais. Nós sabemos que os rendimentos em espécie, na categoria A, são uma forma de as entidades patronais compensarem os seus trabalhadores como complemento à remuneração em dinheiro. Na base legal, o artigo 2º do Código do IRS elenca e qualifica os rendimentos em espécie passíveis de serem tributados e o artigo 24º do mesmo Código estabelece as formas de mensurar os respectivos rendimentos. Efetivamente, o artigo 2º, entre outras questões, estabelece o elenco dos vários exemplos de rendimentos em espécie na categoria A, trabalho dependente. Claro que este artigo 2º ocupa-se de outras matérias, não só a dos rendimentos em espécie, e a utilização de viatura automóvel da entidade patronal para fins pessoais pode ser considerada uma remuneração em espécie e, como tal, rendimento do trabalho dependente, ou seja, da categoria A, e conforme o número 9 da linha B do número 3 do artigo 2º do Código do IRS, são considerados rendimentos do trabalho dependente os que resultem cumulativamente da utilização pessoal pelo trabalhador ou membro do órgão social de viatura automóvel que gera encargos para a entidade patronal e quando exista acordo escrito entre o trabalhador ou membro do órgão social e a entidade patronal sobre a imputação àquele da referida viatura automóvel onde se encontre prevista a utilização para fins pessoais fora do período normal de trabalho. Era assim que também começava esta questão do exame. Agora, quanto à determinação do valor do rendimento anual a tributar para efeitos de IRS, está contemplada no artigo 24, número 5 do Código. Ou seja, quando se tratar da atribuição do uso de viatura automóvel pela entidade patronal,
O rendimento anual vai corresponder ao produto de 0,75% do seu valor de mercado reportado a 1 de janeiro do ano em causa, pelo número de meses de utilização da mesma. E quando, no caso da aquisição de viatura pelo trabalhador ou membro do órgão social, depois o rendimento corresponde à diferença positiva entre o respectivo valor de mercado e o somatório dos rendimentos anuais tributados como rendimentos decorrentes da atribuição do uso com a importância paga a título de preço de aquisição. Isto é o que está previsto no número 6 do mesmo artigo 24º do Código. Algo muito importante que nós agora vamos ter em consideração é que na determinação dos rendimentos previstos nos números 5 e 6 considera-se valor de mercado o que corresponder à diferença entre o valor de aquisição e o produto desse mesmo valor pelo coeficiente de desvalorização acumulada constante de tabela a aprovar por portaria do membro do Governo responsável pela área de finanças. Atualmente nós temos a portaria 383/2013, é esta que nós vamos utilizar agora na resolução deste caso. Por exemplo, para viaturas que têm uma idade de 1 ano, utiliza-se o coeficiente de 0,20. E assim, em função da idade, haverá uma desvalorização acumulada que vai até 0,90 quando as viaturas têm 10 anos ou superior. A nossa questão corresponde ao seguinte cálculo. Ora, considerando que o valor de mercado desta mesma viatura, em conformidade aqui com os nossos dados, a sociedade XYZ adquiriu em dezembro de 2018 uma viatura ligeira de passageiros movida a gasóleo, cujo custo de aquisição foi de 30.000 euros, e depois celebra o tal acordo escrito reportado a 1 de janeiro de 2020, nós estávamos no fim mesmo de dezembro de 2018, portanto, 1 de janeiro de 2020, esta viatura ela tem 1 ano para efeitos de cálculo, pelo que eu aplico a seguinte fórmula para calcular o valor de mercado da viatura. É o seu valor de aquisição menos o valor de aquisição vezes o coeficiente de desvalorização da moeda, o coeficiente de desvalorização acumulada, os tais da portaria que eu acabei agora de mostrar. 30.000 euros é o valor de aquisição menos 30.000 euros vezes 0,20. No fundo será 30.000 menos 6.000, o que dá 24.000 euros. Este é o valor de mercado reportado a 1 de janeiro de 2020. Ou seja, para a idade de veículo igual a 1 ano, aplica-se o coeficiente de desvalorização acumulada de 0,20. O valor do rendimento anual a tributar para efeitos de IRS, então, será de 0,75% vezes o valor de mercado da viatura, vezes o número de meses de utilização pessoal, ou seja, 0,75% vezes 24.000 euros vezes 12 meses. Esta é a fórmula que nos vai conduzir ao valor de 2.160 euros e esse é o valor do vencimento em espécie, que é um rendimento do trabalho dependente, e que vai ser efetivamente considerado para este trabalhador. Estes rendimentos do trabalho dependente, eles na DMR-AT, que é a Declaração Mensal de Remunerações AT, atualmente eles terão de ser considerados com os códigos A63, A67, conforme estabelece aqui nas instruções da DMR, que é uma declaração que as empresas terão de entregar mensalmente do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte. Pelo que, então, no exame, a C é a questão correta. O valor do vencimento em espécie auferido em 2020 será de 2.120 euros. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.